A paz do Senhor Jesus, esse que vos fala, pastor Jefferson Nascimento. Estamos aqui para gravar mais uma aula sobre a carta aos Romanos. Nessa feita estaremos lendo o capítulo 2, versículo 5 até o verso de número 11, que nos diz o seguinte, a palavra de Deus. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiro do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Amados irmãos, os primeiros 3 capítulos da carta de Paulo aos Romanos é para nos mostrar a necessidade do Evangelho. Por que é que nós precisamos do Evangelho? Por que é que nós precisamos desta boa notícia de que Cristo morreu por nós na cruz para nos justificar? E o texto de Romanos vai dizer que isso foi necessário por conta dos nossos pecados. Daí, Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Logo, no capítulo 1, o apóstolo Paulo falou que os pagãos, os que não são judeus, os gentios que não foram alcançados ainda pelo evangelho, pelo cristianismo, eles estão debaixo da ira de Deus, do juízo de Deus. E isto porque eles rejeitaram a revelação de Deus e fizeram para si deuses, adoraram a criatura em lugar do Criador e se entregaram a todo tipo de pecado e iniquidade. Mas no capítulo 2, Paulo agora vai se dirigir a uma segunda classe de pessoas, que são os judeus, porque Paulo dividiu aqui a raça humana em 2 grupos. O grupo dos que chamam judeus e dos grupos que não são judeus. Nesse momento do capítulo 2, os judeus vão aparecer aqui como os religiosos, como os moralistas, como os críticos da moral. Os judeus, eles diziam que dava graças a Deus por não ter nascido mulher, por não ter nascido um gentil, e por ter nascido um cachorro. Os judeus também diziam que quando Deus fosse julgá-los, colocando eles na balança, Deus ia levar em conta a etnia deles. Ou seja, eles teriam vantagens, eles teriam privilégios por serem judeus. E Paulo agora no capítulo 2 vai dizer para eles que eles são tão culpados quanto os gentios. Eles estão debaixo do juízo de Deus, tanto quanto os gentios. De forma que, no verso 1 ao 4, Paulo combate a hipocrisia desses religiosos, que apontava os pecados dos pagãos, dos depravados, dos gentios, mas que cometia esses mesmos pecados que eles julgavam e condenavam. De forma que, no verso 1 ao 4, Paulo vai dizer que o juízo é inevitável. Ou seja, não adianta se esconder por trás de um verniz da religião. Não adianta se esconder por trás de um escudo de uma moralidade. Paulo está dizendo que não adiantava eles se colocarem na cadeira de juízes para escaparem da cadeira de réu. Agora, no verso 5 ao verso 11, Paulo vai dizer que esse juízo de Deus, que vem também sobre os religiosos, sobre os moralistas, não é somente inevitável, mas é um juízo justo. E por que esse juízo é justo?
Paulo vai dizer no verso 11, porque Deus não faz acepção de pessoas. É um juízo imparcial. Deus não leva em conta se a pessoa é judeu ou não judeu, se a pessoa faz parte de uma igreja ou não. Independe do seu status social, da sua cor ou do seu grau de intelectualidade. Paulo está dizendo que esse juízo é justo. E ele vai usar algumas informações para falar sobre esse juízo que é justo. Primeiro, no verso 5, ele vai dizer que os religiosos, os judeus que não tinham abraçado a fé, o cristianismo, e que estavam se apoiando na sua religiosidade, ou seja, na circuncisão, na dieta alimentar, daquilo que podia ou não podia comer, e na guarda no sábado, como também dos mandamentos da Torá. Paulo está dizendo que eles, na verdade, estavam entesourando ira para o dia da ira. Paulo usa aqui uma linguagem bancária. Paulo está dizendo que assim como uma pessoa, no final do mês, ele tira uma parte do seu salário e guarda em uma determinada conta para que possa juntar uma certa quantia de dinheiro para depois lá na frente sacar, Paulo está dizendo que da mesma forma, os nossos pecados diários, eles são colocados como que numa conta, para que no dia do juízo, Deus possa estar requerendo o débito dessa conta. Daí Romanos 6,23 dizer que o salário do pecado é a morte. É como disse o Hernandes Dias Lopes, ou foi o Augusto Nicodemos, não estou lembrado agora, mas o que Paulo fala aqui é como nós fazemos com o nosso cartão de crédito. A gente passa o cartão de crédito e nós temos a ilusão que é como se esse cartão de crédito estivesse pagando a conta. E a gente vai passando, usando todo o limite daquele cartão, e nós não imaginamos que no final do mês vai vir a fatura. E quando nós vemos a fatura, nós muitas vezes nos espantamos com o valor que foi cobrado. Assim também, no dia do juízo, Deus vai puxar a fatura de todos os nossos pecados. No versículo 6, Paulo vai dizer que esse juízo de Deus, ele aparentemente parece ser demorado, mas é porque Deus está de fato, juntando, acumulando para o dia da ira, o dia do juízo final. E ele diz que esse juízo que Deus um dia vai trazer sobre os religiosos é individual e intransferível. Ele diz isso no versículo de número 6. Nós não podemos transferir para outra pessoa. Deus não vai julgar em massa. Deus não vai julgar na coletividade. Deus vai julgar de uma forma personalizada, indivíduo por indivíduo. E Deus vai fazer isso com base nas obras. Para nós sermos salvos é pela fé somente. Mas no dia que formos julgados, será pelas obras, por tudo aquilo que nós fizemos. Apocalipse capítulo 20, ao falar sobre o trono branco, vai falar que se abriram os livros, e um desses livros é o livro das obras. De forma que no versículo 7, 8, 9 e 10, ele vai usar o que os estudiosos chamam de quiasmo. É uma linguagem, um artifício que é usado para destacar algumas verdades. De forma que no versículo 7 vai corresponder o versículo 7 ao verso 10. E o versículo 8 vai corresponder ao verso 9. Como assim? No versículo 7, Paulo vai dizer que a vida eterna será para que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. E no verso 10, ele vai dizer para esse grupo dos 7, que é o grupo dos que obedecem, que haverá para eles glória, honra, paz e qualquer que faça o bem. Mas já no versículo 8,
ele vai dizer que haverá juízo, condenação para aqueles que são contenciosos e desobedientes. E além de ser contenciosos e desobedientes e receberem a indignação e a ira de Deus, haverá também sobre eles tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. E aí tem um texto interessante que ele enfatiza por 2 vezes, que ele diz que a recompensa é primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas também a condenação primeiro é para o judeu e depois para o grego. A ideia aqui não é privilegiar ou dar vantagem a um em detrimento do outro. A ideia aqui, pelo contrário, é mostrar que a redenção, de uma forma cronológica, de uma forma histórica, ela veio de fato para os judeus. Os judeus foi que receberam a revelação de Deus. Os judeus é que tinham a lei de Deus. Os judeus é que tinham o templo, é que tinham um sistema de sacrifício e de ofertas. O judeu era que tinha o Antigo Testamento, os oráculos de Deus. Os sacerdotes vinham dos judeus. Os profetas foram levantados no meio dos judeus. Então, Deus estava dizendo, assim como vocês foram privilegiados, com tanta luz, com tanta clareza da verdade, assim também, no dia que vocês forem julgados, vocês também serão julgados primeiro. Por quê? Qual é a ideia? Quanto mais luz, mais responsabilidade nós temos. De forma que, no versículo 5 até o verso 11, nós temos esse juízo de Deus, que é um juízo justo. Na próxima aula, nós falaremos sobre o verso 12 até o verso de número 16. Deus abençoe e até a nossa próxima aula.